Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 40. Jó, capítulo 40. Hoje nós vamos aprender com Behemoth. Jó, capítulo 40. Jó já teve vários capítulos e oportunidades para se vitimizar. Ele teve várias situações para dizer: Deus não me ouve, não me escuta, por que Ele não acaba comigo? E algumas coisas desse tipo. Então agora neste momento, Deus fala com Jó. Deus usa um dos seus, mas agora o próprio Deus fala com ele, vamos ver? Respondeu mais o Senhor a Jó dizendo, versículo 1, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem ergue assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão põe a boca, uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo, cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tu tornarás vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, veste-se de majestade e de glória, derrama os furores da tua ira e atenta para o soberbo e o abate, para o todo soberbo e humilha e o atropela nos ímpios no seu lugar, esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita poderá salvar-te. Podemos assentar. Jó não pecou em nenhuma das situações que viveu, só que Jó estava muito confuso e equivocado com muitas situações. É muito ruim, tanto para mim quanto para você, ficarmos equivocados. É muito ruim quando nós achamos que estamos certos, quando nós estamos errados. É muito ruim quando nós achamos que estamos com a razão, quando não estamos. É muito complexo isso. E a maioria de nós, às vezes, achamos, na maioria das vezes, que estamos certos e com razão, e esse era o problema de Jó. Jó achava que tudo o que havia acontecido com ele, e que a inocência dele era maior do que a soberania de Deus. Se ele era inocente, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele. Então o Senhor chega para Jó e diz assim, Jó, vamos ter uma conversa? Eu quero conversar com você o seguinte, contender comigo é ser inteligente? Ficar questionando, ficar com implicações, ficar murmurando, ficar com reclamações, ficar dando explicações do seu sofrimento, se vitimizando, isso é sabedoria? Aí ele continua, Jó diz assim, me perdoa, Senhor, eu fui vil, fui desprezível, e eu vou pôr a mão à minha boca, vou fechar a minha boca, não vou falar mais nada, e chega. Aí o Senhor diz para ele assim, ó, cinge os teus lombos, veste. Vem aqui que eu vou conversar com você. Como ser humano, vou falar com você como homem. Você não é um homem? Então vou falar com você como homem. Vem aqui, vou conversar com você. Deus poderia ter dado a ele vários exemplos. Deus deu a Jó o exemplo que ele precisava ouvir. Deus disse assim para ele, você pode destruir o soberbo? Eu posso. Eu consigo penetrar dentro do coração humano e julgar a soberba do homem e analisar quando ela está chegando à minha presença com cheiro de audácia, com cheiro de indignação, com cheiro de revolta e corrigi-lo. E aí o Senhor começa a falar sobre a soberba do homem. Ele diz assim, no versículo 13, você consegue esconder o soberbo, matá-lo, você consegue destruí-lo? Então, se você conseguisse aniquilar os soberbos, eu poderia dizer que a sua mão te poderia salvar. Por que Deus fala com Jó sobre a questão da soberba?
Porque ele dá um breque em Jó. Porque até então, tantas reclamações, tanta vitimação, chega daquilo. O próximo passo de Jó seria... Espera aí, no versículo de número... Espera aí, 8. Você torna vão o meu juízo para te justificar? Eu sou errado e você é o certo nas suas reclamações, nas suas indagações? Quer dizer, eu errei em provar você? Eu não sou Deus? Eu não faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, com quem eu quero? Então quer dizer que você está certo e eu estou errado? Jó estava migrando para um terreno muito perigoso, a soberba. O Senhor disse assim: espera aí, Jó, para tudo. Para tudo. Não vamos para esse lado aí, não. Você é ser humano, você é homem, e eu posso fazer o que eu quero. Quando eu te abençoava, eu te abençoava. Quando eu quis fazer com que a sua família morresse, e você empobrecesse e ficasse doente, eu quis fazer. Eu sou Deus, e eu posso fazer o que eu quero. Agora, você começar a replicar, começar a indagar sobre as coisas que eu faço, aí é soberba. Enquanto você estava se lamentando no pó e na cinza, tudo bem. Quando você começa a questionar a mim, aí não vamos para este lado não. Para eu continuar, eu quero dizer uma coisa para você. Sofrer, todos nós sofremos. Mas até para sofrer, você tem que sofrer com qualidade. Você não pode permitir que a sua alma parta para arrogância, para soberba, para indignação. Mas por que está acontecendo isso? Eu não aguento mais. Porque eu não fiz para isso? Porque eu. Todos nós temos os nossos sofrimentos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Então vamos sofrer com qualidade, com humildade, entendendo a soberania de Deus. E não quando passamos por uma situação difícil, imediatamente nós já nos levantamos, nos posicionamos e já começamos a dizer: mas eu fiz isso na casa de Deus, mas eu fiz isso por aquela pessoa. Não, esse não é o caminho. Quando eu ou você passarmos por uma provação, passarmos por uma situação difícil, se eu e você cairmos nessa, de começarmos a olhar para aquilo que fizemos, nós estamos dizendo que o seu juízo não é perfeito, o Senhor não é justo. É nisso que nós caímos. Você começa a dizer: Senhor, mas eu estou passando por isso, mas eu fiz aquilo outro. O que nós estamos dizendo para Deus? Eu sou bom, sou perfeito, fiz tudo certinho e eu estou passando por isso. O Senhor é injusto, o seu juízo é errado. Deus não queria que Jó caísse nisso. E Ele não quer que eu caia, nem que você caia. Mas que quando nós passemos por situações difíceis, nós tenhamos um coração humilde e possamos buscar em Deus a solução para o nosso problema. Possamos buscar com humildade, com oração, com clamor, com ajuda dos dons dentro da comunhão com os irmãos, para que nós saiamos do nosso problema. Tudo que Satanás quer é que você migre para a indignação, para a revolta, para a amargura, para o ressentimento. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me chama para isso, ninguém me chama para aquilo, ninguém faz isso. Jó estava ensimesmado numa situação, Jó estava insurgindo dentro de si mesmo, em tristeza, em abatimento, em isolamento, em complexo de inferioridade. Qual a diferença da humildade e do complexo de inferioridade? Na humildade você só tem Deus, e no complexo de inferioridade você só tem suas dores. Quando nós estamos passando por situações difíceis, e nós optamos dizendo: não, eu vou ser humilde, eu preciso ser humilde, eu preciso receber as minhas provas, as minhas provações de uma circunstância, uma situação favorável, e eu preciso fazer aquilo que é certo. Aí Jó começa Deus chama Jó em particular porque quer ensiná-lo. Deus disse: Jó, a provação que você passou é para ensinar você. Eu quero ensinar você. Eu quero moldar você. E agora vem aqui, eu vou te mostrar um negócio.
que é que Deus vai mostrar? Um anjo? Uma espada desembainhada? Querubim, serafim, arcanjo, não sei. Eu vou te mostrar o dia em que eu criei as coisas. Eu vou te mostrar a nova Jerusalém. Não, eu vou te mostrar um animal. Um animal irracional. E eu vou te mostrar o capricho com o qual ele foi formado. Eu vou te mostrar, Jó, para você entender e fazer um balanço. Quem pode mais? Quem é melhor? Eu vou te mostrar, não vou te mostrar um cão doméstico. Eu vou te mostrar a obra-prima da minha criação. Vou te mostrar o melhor dos animais que eu já fiz. Para que você olhe, aprenda e compare com você. Vamos aprender também, irmãos? A Bíblia diz no 15, o Senhor chama eles assim: contemplas agora o behemote. Eu fiz ele junto com você. Criei os animais e criei você. Aí ele diz assim: que come a erva como boi. Está vendo? O hipopótamo, vamos colocá-lo como hipopótamo, porque a maioria dos teólogos aprovam isso. Vamos olhar para ele, a grandeza dele. Ô Jó, você já imaginou se esse animal grande desse jeito aqui comesse carne, igual o leão? Quantos animais precisariam morrer para sustentar ele? Ele come erva como boi. Ele não come carne. Ele não come gente da mesma espécie, animal da mesma espécie. Ele come erva, como o boi. Eu e você não comemos gente da mesma espécie. Não tragamos pessoas da mesma espécie. Primeira coisa que Deus quer ensinar a mim e a você é que eu e você precisamos aprender uma lição na nossa vida. Nós não podemos destruir pessoas. Nós não podemos mutilar pessoas. Nós não podemos aniquilar pessoas. A maior riqueza que você tem na sua vida são pessoas. Pessoas é o maior bem que nós possuímos. O seu maior bem não é o seu dinheiro. O seu maior bem não são os seus diplomas. O seu maior bem não é sua formação intelectual. O seu maior bem é pessoas. Esse é o seu maior bem. Imagina quantos animais, gigante o hipopótamo, iria por dia, quantos quilos por dia para alimentar o hipopótamo. Pastora, o que eu tenho a ver com isso? Se o hipopótamo é carnívoro ou herbívoro? Tudo. Porque eu não sou carnívora. Do que eu me alimento não custa nada para ninguém. Do que você se alimenta não traz tristeza para ninguém. O que alimenta a sua alma não mutila ninguém. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em alguns crentes que para serem livres, a liberdade dele custa a esperança do outro. Quantos filhos que dizem: eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida, enquanto tem um pai e uma mãe chorando, enquanto tem um pai e uma mãe sofrendo, a liberdade deles custa o sofrimento. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: vós mordeis e devorais uns aos outros. Ou seja, para que você seja feliz, ninguém precisa sofrer, ninguém precisa ser destruído. Quantas vezes existem crentes, porque eles são determinados, porque eles são arrojados, e tem um pisoteado perto dele. Como é que nós podemos nos alimentarmos de pessoas da nossa mesma espécie? Como é que pode a sua felicidade custar a saúde de uma outra pessoa?
Quantas vezes, para você ser alguém dinâmico, você está matando outra pessoa, você está acabando com a esperança dela? Irmãos, isso é muito sério. É muito sério o que muitos de nós temos feito. Existem muitos gigantes dentro da igreja que são alimentados por várias vítimas. Você é livre. Você é livre. Mas a sua liberdade tem feito muita gente sofrer. Você é determinado, mas a sua determinação tem feito muitas pessoas perder a esperança. Você é dinâmico, mas a sua dinâmica, sua logística, sua competência tem matado muita gente pelo caminho. Os crentes, eles, de uma certa maneira, eles objetivam a perfeição, o potencial, e ele esquece que o maior potencial que eu posso ter e que você pode ter é amar o nosso próximo como nós mesmos. Esse é o maior potencial que um crente pode chegar a ter. Perdoar, amar, considerar, continuar, ajudar, ser feliz, tratar bem, socorrer. Você se alimenta do que, meu irmão? O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Gálatas, ele diz assim no capítulo 5, versículo 15, vocês se mordem, vocês se devoram uns aos outros. É cônjuge mutilando o outro, é filho mutilando pai, pai mutilando filho. E para que isso? Se alguém fosse tocar em alguém que você ama, você estrelaria e você sairia na defensiva. Mas você não pode tomar o lugar do ofensor, daquele que prejudica. Vem ver, Jó. O animal maior e mais forte que eu criei. Ele não se alimenta de animais da mesma espécie ou diferente. Ele se alimenta de grama, como o boi. Do que você tem se alimentado? Você chegou onde chegou porque você se alimentou da força de alguns, da alegria de outros, da autoestima de outros. E você chegou onde chegou porque tem muita gente morta, ferida, mutilada atrás de você. Na sua jornada, você deixou muita gente abatida, triste, sozinha, solitária. O que adianta o seu êxito se ele custou a alegria, o ânimo, a identidade de alguns? O que adianta, fala? Você chegar lá no alto e você dizer, não respeitei meu pai, não amei minha mãe, não ajudei o meu cônjuge, não compreendi meus filhos. O que adianta você chegar lá no alto e olhar para trás? E olhar e observar quantos você tripudiou, quantos você feriu, quantos você abandonou, quantos você virou o rosto. Ele continua dizendo, versículo 16. Deus começa a falar agora, ele fala do alimento do behemote, depois ele diz sobre a força. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele fala de duas atribuições do behemote, a força e o poder. E o Senhor diz onde é que estava. O Senhor faz ali uma análise sobre a criação dele. Vem ver, Jó. Olha só, vem ver onde é que está a força dele. Mostrou ali. A força dele está aqui, Jó, nos lombos dele. E o poder dele está aqui, nos músculos do ventre dele. Aí Jó olha aquilo e diz, o que será que Deus quer me mostrar? Quando você olha falando sobre a força e o poder do behemote, o que você entende sobre isso? Você entende isso, Onde está a sua força? Onde está o seu poder? Onde está? Será que agora, neste momento, você não está precisando ser um pouco mais forte? Para vencer essa tentação, para vencer esse pecado, para vencer essa fraqueza, essa debilidade, para vencer esse dardo inflamado do maligno, esse pensamento das trevas? Onde é que está caracterizado o seu poder?
É no Espírito Santo de Deus que te reveste diariamente, que te habilita, que te capacita, que te forja para a guerra e para a batalha, para vencer as miríades infernais. Onde é que está o nosso poder? De levantarmos a nossa cabeça e sabermos que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história e está conosco. Onde reside a sua força? Onde reside o seu poder? Quando você passa por momentos difíceis da sua vida, é ali que você precisa ser forte. É neste momento que você precisa buscar o poder de Deus. É quando você percebe que você não está dando conta. É quando você percebe aquela luzinha vermelha acendendo. Vai ruir, vai perder, vai cair, vai pensar, vai fazer. Você não percebe quando Satanás ele começa a envolver-te de tal maneira, e você percebe que você está dentro de um projeto de limitação. Não existe em você mais condições de continuar. Não existe em você mais condições salvíficas. Você percebe, eu não consigo mais pelos meus recursos. Eu não consigo, eu já tentei me levantar, eu já tentei me restaurar. Eu já tentei, eu não consigo. Está além das minhas forças. O que você tem que fazer? Usar as suas últimas forças para buscar o poder de quem tem. O poder de Deus. Para não permitir de maneira nenhuma o seu esfriamento, sua apostasia, o seu desvio. O Senhor continua no versículo 17. Quando Ele quer, move a sua cauda como cedro. O cedro é sinônimo de realeza. A árvore do cedro, ela consegue alcançar 40 metros de altura e 11 metros de largura. O Senhor compara a cauda do behemote como cedro. Quando Ele quer, Ele move a cauda dele. A realeza e a força da cauda do behemote. Aí eu fico pensando, quando Ele quer, Ele faz uso daquilo que eu dei a Ele. E aí? Quando Ele quer. Em você já possui o que você precisa. Você precisa querer, fazer acontecer. Uma das estratégias de Satanás é absorver a sua vontade e dominar sobre ela, para que a sua vontade se torne escrava do pecado, da concupiscência e do desejo. Mas quando você busca a libertação da sua vontade, você quer o quê? Ser livre. Então você vai ser livre, você vai vencer, você quer vencer este mal. E Cristo abre as portas para você e diz, você vai conseguir. Eu queria te fazer uma pergunta, o que você tem desejado ultimamente? O que você quer hoje? O que você quer para amanhã? O que você quer para essa semana? O que você quer para este mês? Você duvida? Porque o Senhor teu Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que opera em você. Ele é poderoso para fazer. Deus olha para Jó e diz, Jó, olha aqui esse animal. Quando Ele quer, Ele move a cauda. Eu dei a cauda de presente para ele. E a cauda dele tem a nobreza do cedro, a força do cedro. E aí, Jó? E quando você quer, você usa a sua nobreza e a sua força. E o que você tem feito com aquilo que eu tenho te dado? O que eu e você temos feito com aquilo que Cristo comprou para nós na cruz? Será que nós temos tido vontade? Vontade de sermos fiéis, vontade de sermos santos, vontade de buscarmos mais a Deus, vontade de alcançarmos, de conquistarmos, vontade de fazer, de vencer. Eu queria perguntar de 0 a 10, qual é a sua vontade de vencer? Você não pode ter vontade no desejo e de estar bem e vontade de vencer. Você tem que escolher uma só. Sentir-se bem, estar bem, ser feliz momentaneamente ou vencer.
Qual dessas duas vontades você escolhe? Vou repetir. Estar bem, ser feliz momentaneamente, fazer aquilo que você quer ou vencer. Quais dessas duas você escolhe? Deus fala a Jó quando Ele quer. O que você quer para hoje? O que você quer para o seu casamento? O que você quer para a sua família? O que você quer para a sua empresa? O que você quer para o seu trabalho? O que você quer para a sua vida? O que você tem desejado para você? O que eu quero? O que nós queremos? Faz a diferença ou não faz? Muitas vezes você olha e diz, eu gostaria tanto que a minha vida mudasse. Esse querer é utópico ou é verdadeiro? O que você quer para você é apenas uma utopia? É uma síntese de algo que você viu em algum filme? Ou é verdadeiro? Ou é autêntico? Ou é para valer? Vai acontecer. Porque eu quero, vai acontecer. Porque Deus está comigo. Porque Ele é o Deus da minha vida. Se aquilo que você precisa e quer tivesse um pouco mais da sua dedicação, certamente aconteceria. E os nervos das suas coxas estão entretecidos, todos eles alinhados. Versículo de número 17. Não existe divisão, diga glória a Deus. Sabe, para aguentar todo este peso, Jó, o behemote precisa ter coxas bem fortes. E eles não podem ter uma coxa com um nervo fora do lugar, um nervo fragilizado, adoecido. Todos os nervos dele estão entretecidos, estão interligados intimamente para aguentar o peso do corpo dele. Diga para o seu irmão o que Deus queria ensinar a Jó com isso. Sobre as coxas do behemote. O que significa esse silêncio? Lembra aquilo que Jesus disse para aqueles que diziam que ele era líder dos demônios, Beelzebu? Ele dizia, nem Satanás trabalha com a casa dividida. Sabe o que Deus queria dizer para Jó? Jó, as coxas do behemote devem ser firmes. Os nervos devem estar tão ligados, porque ele é muito pesado. Aí nós usamos aquele velho adágio, a casa caiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o Senhor Jesus diz assim, sim, sim, não, não. Passou disso é do maligno. É porque eu e você temos que estar em ordem. Não pode existir divisão em você. Você não pode pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra. Por quê? Porque a minha vida é pesada, a sua vida é pesada. Por quê? Porque nós temos que vencer Satanás, porque o mundo é cheio de aflições, porque a carne é fraca. Não pode ter divisão. Você tem que trabalhar para sustentar o peso da sua vida. É engraçado, eu acho muito interessante isso. O crente quer progredir, ele quer prosperar, ele quer prosperar, ele quer prosperar. Só que ele não tem uma coxa de behemote, ele tem uma coxa de galinha. E aí, como é que ele vai aguentar o peso que ele está? Eu quero prosperar, eu quero ser abençoado, eu quero. Mas filho, você não suporta a prosperidade. Você vem a prosperidade, você desvia, você esfria, você se torna fraco, frágil, débil. A questão é, você tem coxa de behemote, então manda. Pode mandar bênção, pode mandar prosperidade. Deus pode te abençoar o tanto que for. Você aguenta o peso de tudo. Por quê? Porque os seus nervos estão entretecidos. Aguenta qualquer peso. Não tem divisão. Não tem partidarismo na sua vida. Você crê em Deus e ponto. Você confia em Deus e ponto. Você tem fé. Você é fiel. Você é de Deus. Acabou. Não tem esse negócio de um dardo vindo de Satanás lá da China, que errou o alvo de um chinês e veio parar na sua vida.
Não tem esse negócio da cova ter feita para o outro do lado e você desviou um pouquinho do caminho e caiu na cova do outro, que tem disso também. Não. Aquilo que suporta o nosso peso está junto. Quem tem coxa de behemote, quando olha para o casamento, ele não fica tomando atitude partidarista, porque me ofendeu, porque eu estou dolorido, porque eu não aguento mais, eu estou no meu limite, e fica dando chilique. Não, ele diz assim: o meu casamento precisa de mim, Deus conta comigo, e ele ignora qualquer dor, qualquer sentimento, e ele abnega e renuncia pelo casamento. Isso é coxa de behemote. Os nervos estão entretecidos para robustez, aguentar o peso da vida. Você tem coxa de galinha ou de behemote? Tem gente que tem coxa de galinha e tem 3 filhos. Fala para mim se não é louco. Peraí. Mãe que não gosta de orar vai ter 3 filhos de que jeito? De que maneira? Irmão, tem coxa de galinha e vai querer ser empresário. Para ser empresário tem que ter coxa de behemote, meu irmão. Tem que matar um leão por dia ou um covil inteiro. É isso que nós temos que entender. Deus estava ensinando para Jó sobre o que aguenta o peso da vida. Meu irmão, você não pode ter pernas frágeis, coxas frágeis. Você tem que ter coxas fortes, porque elas vão aguentar o peso da sua estrada. Não pode ter divisão. Você não pode pensar uma coisa hoje e outra amanhã. Tem crente que você olha para ele há 2 anos, 3 anos atrás, ele era um. Hoje ele é outro, mas outro pior, piorado. Não está em unidade para o crescimento. A unidade traz o crescimento. A unidade traz o progresso. Seu casamento é difícil, você escolheu errado. Trata de ter coxa de behemote. O que você precisa entender é que Deus deu condição para você para isso. Deus quer que você mova a cauda quando quer, nobreza, realeza. Deus quer que você tenha coxas fortes de behemote, que aguente o peso da vida. Parar de falar: eu fui traído, decepcionado, porque eu não aguento, porque a vida é ruim, porque nada disso. Levantar a sua cabeça e dizer: Deus, se veio para mim é porque eu dou conta. Se veio para mim é porque eu aguento. As minhas coxas, os meus nervos estão entretecidos e fortalecidos, e eu vou até o fim. Eu não vou envergonhar o teu evangelho, não. Eu vou até o final. Deus olha para Jó e diz: Jó, você não está aguentando o peso da provação. Você já está arriando, Jó. Olha aí o behemote, as coxas dele, está tudo alinhadinha, tudo certinha. Por quê? Porque ele é pesado. Continuando. Versículo de número 18. Os seus ossos são como tubos de bronze, e sua ossada é como barra de ferro. O Senhor fala sobre os ossos do behemote. Deus usa o ferro e bronze, 2 metais firmes e duros. O osso dele, Jó, tem que ser duro, como bronze e ferro, para ele aguentar o peso. Mais uma vez o Senhor falando da força. Osso duro de roer. Satanás que o diga, né? Você é um osso duro de roer. Satanás que o diga. Quantas tentativas para derrubar você. Quantas tentativas e planos para destruir você. E todos os planos fracassados. Usando uma ofensa para você irritar-se, usando um pecado, usando, e você ali, uma hora firme, outra hora meio lá, meio cá, mas buscando ajuda e continuando, e uma seta dali, outra seta dali, e ele dizia: agora você não levanta, agora você não fica de pé, o inferno inteiro torcendo para ver a sua bancarrota, e de repente você se prostra mais de joelho
joelho, e depois você fica de pé, de pé, de pé, e continua de pé, de pé. Quantas pessoas que com algum % do que aconteceu com você, já não estaria mais de pé? Por que você está de pé? Porque Ele te deu ossos de bronze e unçada de ferro. É ou não é? Deus continuando falando sobre o Beemote, aí Ele diz assim: Ele é a obra-prima dos meus caminhos. Ele é o melhor do que eu já fiz. E aí Ele continua aqui, que Ele termina dizendo nesse versículo: eu dei a Ele a espada dele, a arma de defesa dele. Qual é a arma de defesa do Beemote? Olha aqui, ó. O que o fez, o proveu da sua espada. Ele não é carnívoro. Qual é a arma de defesa dele? O tamanho dele. Ele é maior que qualquer animal. A grandeza dele é a espada dele. Ele não precisa correr atrás de nenhum animal. Ele não precisa espantar nenhum animal. Ele não é carnívoro. O tamanho dele. Sabe qual é a sua arma de defesa? É o tamanho. É o tamanho da sua fé. É o tamanho da sua nobreza. É o tamanho da sua fidelidade. É o tamanho da sua excelência. É o tamanho da sua postura. É o tamanho da sua determinação. É o tamanho do seu ânimo. É o tamanho, porque aquele que te salvou prometeu que iria fazer abundante tudo que colocou dentro de você. Ele vai fazer prosperar. E nós somos os gigantes desta terra. É o nosso tamanho, que é a nossa espada. Nós não somos vingativos. Nós não somos agressivos. Nós não destruímos. Nós não pagamos mal com mal. Nós não temos uma língua felina. Não falamos mal de ninguém. Nós não nos vingamos. Nós não destruímos. Nós não fazemos planos de mal para ninguém. Quem nos faz mal, nós desejamos o bem. Quem nos ignora, nós amamos. Nossa espada não é agressiva, é o nosso tamanho. Nós somos grandes, grandes, grandes. A nossa fé é grande, o nosso ânimo é grande, não tem fim. A nossa fidelidade é grande. Nós somos grandes em determinações, grandes em obediência, grande em humildade. A nossa grandeza é a nossa espada, porque Jesus morreu para que fôssemos grandes. Grandes. Os grandes que sabem o quão precisam ser humildes. Somente o grande pede perdão. Somente o grande se arrepende, somente o grande restaura, somente o grande volta atrás, somente o grande se humilha, somente o grande consegue levantar onde caiu, somente os grandes conseguem ser pequenos. E a força e a espada é a sua grandeza. Versículo de número 20. Em verdade os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Explica para o teu irmão o que Deus queria dizer para Jó. Ele tinha abundância. Ele não precisava ficar caçando, porque era só ele abaixar a cabeça e comer. O Senhor fala aí sobre o quê? Chega de dificuldade para viver. Chega de tanto empecilho, chega de tanta luta. Chega.
Os animais, junto com o behemote, comem a corça tão pequena, delicada e gentil, junto com aquele monstro daquele animal. Por que a corça come junto com o behemote? Porque o behemote não inspira perigo para a corça. Por quê? Porque ele é herbívoro. Sabe o que Deus quer dizer? Que onde nós estamos, as pessoas ficam bem. Onde nós estamos, as pessoas ficam felizes. Onde nós estamos, as pessoas não se sentem mal e nem desconfortável, porque nós somos herbívoros. Onde você está, as pessoas são felizes. Onde você está, as pessoas têm paz. Por quê? Porque as pessoas folgam diante da tua presença. Elas ficam bem. Porque você tem a alegria que elas precisam, a paz que elas necessitam, o ânimo. Eu queria te fazer uma pergunta. É verdade isso na sua vida? Ou até agora, tudo bem, você se identificou com o behemote, mas as pessoas não ficam bem perto de você? Você não consegue ser gentil, você não consegue ser agradável, você não consegue ser educado. Você sempre está, como os jovens dizem, tirando alguém. Você sempre está desmerecendo alguém para se autopromover. Você sempre é aquele legalista que em uma conversa você analisa os pontos negativos da pessoa para poder refutar contra ela. Você sempre tem uma conotação negativa para falar de uma coisa, de uma pessoa. Hã? Perto de você as pessoas ficam bem? Deus olha para Jó e diz assim, sabe, Jó, ele é tão grandão, né? Pois é. E a vida dele é muito tranquila. Ele não precisa caçar. Olha para o seu irmão, vê se ele tem uma vida tranquila. Ou será que ele precisa ficar caçando? Desesperado. Matando 1 leão por dia, 2 leões por dia. Sua vida tem que ser tranquila. Por quê? Porque a sua vida está consagrada ao Senhor. Para de desespero, chega de preocupação, chega de ansiedade. Esses sentimentos não vão colaborar com você, só vão prejudicar a sua vida. Jó, olha para este tamanho deste animal. Ele quer comer, só ele abaixa a cabeça. Sua preocupação está dizendo para você que você não tem fé. Sua ansiedade está dizendo para você que você não crê. Abaixa a cabeça e come. Aí ele continua dizendo. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, Jó, os animais perto dele ficam bem. Porque eles não correm perigo. As pessoas que estão perto de você correm perigo. O dia que você está de mau humor, você fere, machuca, acaba com a autoimagem do outro. O dia que você está irritado, não pode passar um mosquito perto de mim, você diz. Se não passa um mosquito, também não pode ter anjos. E aí, como é que você fica? Se o mosquito não pode ficar, os anjos podem, os dois voam. E aí? As pessoas ficam bem perto de você? O behemote é grandão, gigante, fortão. E os animais, até a corça, mais o coelhinho, que come também erva, não tem medo de ficar perto dele. As pessoas têm medo de ficar perto de você, medo da sua boca, medo da sua língua. Pois é. Você acha que você vai consertar alguém com a sua falta de educação? Só Deus conserta pessoas. Só Deus conserta pessoas. E só a sua oração é que vai mover Deus a consertar as pessoas. Ele continua dizendo assim, no versículo 21. Deita-se debaixo das árvores. Ô Jó, o behemote, ele descansa onde ele estiver. Ele descansa debaixo das árvores, sombrias, e no esconderijo das canas e da lama. Mesmo quando ele está no rio,
Sabe aquelas canas que tem ao redor? Aqueles montes de relva que cresce ali? Ele descansa tanto debaixo de uma árvore frondosa quanto na lama. Você também descansa na lama? Ou você só quer árvore frondosa? O behemoth descansa em qualquer lugar que ele estiver. Você também é assim? No vale você descansa, no deserto você descansa, na agrura você descansa, no problema você descansa, porque você confia, porque você depende de Deus, porque você sabe que nada é seu. Amanhã eu tenho um monte de... Descansa no Senhor, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Ele diz que vai adiante de mim, Ele vai. Meu Deus é um Deus que anda, minha vida é uma vida que anda. Jó olha para o behemoth. Ele descansa onde ele está. Você descansa onde você está? Onde você está agora? No vale, na provação, na adversidade? Descansa, 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 descansa. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Aí o Senhor diz, Ele descansa debaixo das árvores, Ele descansa no meio da lama. Versículo 22. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, e os salgueiros do ribeiro o cercam. Coberto e cercado. Diga para o teu irmão, você é coberto e cercado. Então não tem como ele entrar? Não tem como o inimigo entrar. Você está coberto e cercado. Você está coberto e cercado. Você está coberto pelo sangue de Cristo e cercado pelas miríades de anjos, pela palavra, pelo poder de Deus. Você está coberto e cercado. Então não dê brecha, porque o Senhor já fez o que Ele tinha que fazer. Ele te cobriu e te cercou. Ele diz, o behemoth está coberto e cercado. Diga glória a Deus. Você descansa, meu irmão? Amém? Você descansa em Deus. Você confia que o Deus que você serve nunca. E quando você diz isso, você diz de boca cheia. Nunca te abandonou. Não te abandona e não vai te abandonar. Amém? Aí ele diz assim, versículo 23. Eis que um rio transborda e ele não se apressa. Não tem pressa nenhuma. Por quê? Porque ele é pesadão. Pesadão, mas ele sabe boiar. Você sabe boiar? Pensou se só os magros soubessem boiar ou soubessem nadar? Na água, a gravidade é outra. Seca, vamos lá. Seca. Tempo bom. Tá tudo certinho. E vai lá você, né? Com a sua habilidade, inteligência, destreza. Aí vem a tempestade. O rio vai subindo, 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 subindo. Aí tá lá. Aquele que tem habilidade, que tem destreza e vai. Mas aí tem aquele que é igual o behemoth, que ele crê. O fininho, que tem habilidade e destreza fora d'água, não sabe nadar nem boiar. Fica apavorado. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo outro. O outro, fora da água, que era mais devagar, mais lento, não tinha tanta habilidade, mas cheio de fé. Crê em Deus. O rio subiu, eu sei boiar e nadar, estou tranquilo. O behemoth é assim. Fora da água, pesadão, devagar. Fora da água. Os outros animais ágeis. Mas o rio sobe, o behemoth não se preocupa. Sei boiar, sei nadar, porque na água a gravidade é outra, a história é outra. Diga assim, na água a história é outra. Aí você olha para alguns crentes, né? Que não sabem na tempestade se sair bem. Fora da água uma beleza. Inteligente, hábeis e tal. Quando está na bênção, quando está no cargo, quando está por cima. O que você está precisando de mim? Veio a tempestade, emburra, não sabe nadar e nem boiar. O rio subiu, não sabe nadar e boiar. E aí como é que faz? Na água a gravidade é outra.
Aí ele diz assim, quando o rio sobe, o behemoth nem se preocupa. Quando o rio sobe, você se preocupa? Não, pastor, eu sei nadar e boiar na tempestade. Porque como você cantou, ele pinta o arco-íris. É ou não é? Hã? Como é que é a sua reação na tempestade? Você sabe boiar e nadar? Então você não teme quando a enchente começa. Hã? Última característica. Vamos terminar o 23. Confiando aqui, assim que o Jordão se levante até a sua boca. Quanto mais enchente, menos abaixar a cabeça ele tem que abaixar, melhor para ele. Versículo 24. Podeleinho, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Explica isso para o seu irmão, que Deus quis que Jó entendesse. Alguém pode fazer do behemoth animal de estimação? Prendê-lo em uma jaula, ou furar o nariz e levá-lo pelo cabresto? Não. Mas e você? Por que você permite ser detido pelas dores, pela angústia e pelo problema? Por que uma provação te fez diminuir sua vida cristã? Eu estou em crise espiritual porque eu passei por uma provação. Ou quanto tempo faz isso? Hã? Quanto tempo faz isso? O que pode cativar e aprisionar você? Jesus não te libertou, mas porque uma dor, uma mágoa, um ressentimento te maniatou. Você está parado, não consegue andar, não consegue sair do lugar. 10-0 para o inferno. É ou não é? Hã? Deus olha para Jó e diz assim, ninguém, nenhum ser humano é louco de tentar aprisionar isso aqui. Não há jaula que o prenda. E ninguém vai fazê-lo de animal de estimação. Satanás levanta sentimentos e emoções para aprisionar você. Você não pode permitir isso. Mágoa, amargura, rancor, ressentimento, falta de perdão. Ninguém pode te aprisionar. Você sabe que a amargura traz cadeias. O que você precisa para se libertar das prisões, dos sentimentos? O que você precisa? O behemoth ninguém consegue prender ele. Aí Deus olha para Jó e diz assim, ó, behemoth ninguém prende você. A dor, a solidão, perder filhos, perder bens, saúde, te aprisionou numa autocomiseração, num sofrimento, numa tristeza, num abatimento. Vem uma provação e te aprisiona, vem uma perda, uma decepção e te detém. E você fica sem conseguir olhar para cima, sem conseguir acreditar, sem conseguir confiar, desanimado, prostrado. Que isso? Hein, meu irmão? Hein? Ninguém consegue aprisionar os behemoths. Ninguém consegue te aprisionar. Amém ou não amém?